Boa noite! Vamos a mais uma segunda-feira, mais um dia de live por aqui. Toda segunda-feira a gente está tentando trazer aqui conteúdo de valor para você. E hoje nós temos aqui um convidado especial, né? Eu vou deixar. Boa noite, Tati. Que bom te ter aqui, Alan. Senti sua falta a vez passada, amiga. E hoje a gente vai receber o Alâncio Meneguzzi aqui, um baita profissional. Então, convide pessoas para estar aqui. A gente vai falar sobre um tema muito pertinente que incomoda muitas das minhas clientes, que é a procrastinação. Então, deixa eu ver aqui como é que eu faço para convidá-lo aqui. Pera lá, acho que essa câmerazinha aqui. Volto. Convidar para participar. E aí ele se apresenta, ele mesmo fala dele. Deixa eu só ver se deu certo aqui, porque o convite foi, mas não estou vendo ele por aqui. Como é que faz isso, gente? Será que ele não está por aqui também? Alan, se o convite chegou para você aí? Chegou. Boa noite, Nanda. Boa noite, Vânia. Vamos lá, eu já aceitei ele por aqui, mas assim, eu não posso controlar todas as coisas, né, gente? Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência. Tenham calma, que eu estou fazendo o convite. Estou com o sabão nas mãos. Aceitei. Mas por que será que não está entrando, então? Eu já aceitei ele aqui também. Gente, alguém me socorre? Se alguém entende disso? Alâncio, eu te aceitei aqui. Por que está escrito que você não pode participar? Vamos ver se agora vai. Aceitar. Entrar ao vivo. Acho que agora vai. Ah! Só ter um pouquinho de paciência com a tecnologia que ela funciona. Ela foi criada para ser séria. Sei disso, hein? Às vezes ela não Boa funciona noite. por nada. Boa noite, querida Rafa. Tudo bem? Primeiro eu quero te agradecer por aceitar meu convite de estar aqui. É um tema muito pertinente para as minhas clientes, né, para as pessoas que me seguem, mas eu vou deixar que você se apresente, tá? Então, me fala um pouco de você. Bom, eu sou Alâncio, moro aqui em Guarapari, né? Sou vizinho aqui, moro na Praia do Morro. Sou casado com a Daniela. Não sei se alguma de vocês conhece. Ela é terapeuta sistêmica. Eu estou empresário hoje, estou, né, do mercado imobiliário, estou multiempresário, tenho alguns outros negócios, mas nem sempre fui assim. Tive uma família bem pobrezinha do interior de Minas Gerais. Cheguei aqui com 10 anos de idade, cheguei a ser ambulante aqui. Eu estava até lembrando esses dias, eu estava na praia caminhando, sem perspectiva nenhuma, olhava para aqueles prédios bonitões. Assim, eu nunca imaginei que um dia
ia ser integrante assim diretamente do mercado imobiliário, né? Ia ter entrega de um prédio de 18 andares de alto luxo, aí clientes agradecendo pelo investimento que eles fizeram, pelo bom trabalho. Isso passa um filme na cabeça da gente, né? E às vezes as pessoas começam a reclamar da vida, tal, eu não consigo, eu não posso, tal, mas tudo que você se predispõe a querer mudar, aquilo que você predispõe a querer construir com dedicação e com metodologia e com fé e também, claro, nem construir, gerar valor para o outro, isso vai fazer com que a sua vida mude, mudando a vida do outro. Então, como eu estava falando, um dia eu estava com uma ex-namorada minha na praia. Ela falou: um dia nós vamos morar aqui na Praia do Morro. Morava lá atrás, lá no aeroporto e tal. Não tinha nem uma bicicleta para andar. Aí um dia nós vamos morar aqui na Praia do Morro. Acabou que eu moro na Praia do Morro, nós não nos casamos, não prosseguimos o nosso relacionamento. A namorada já era a Dani? Não, não era. Não era a Dani, Ah, era outra. Aí nós ah, nos separamos, terminamos o namoro e tal, e acabou que eu realmente comprei o imóvel na Praia do Morro, entrei no mercado imobiliário, tudo mais. Resumindo a história aí, é, assim, fé é uma imagem criada. E eu alimentei aquilo, criei aquela imagem e alimentei aquilo. E fui construindo isso aos poucos, né? E é claro que tem vários fatores por trás disso, e uma delas é a disciplina, e uma delas que precisa estar fora é o tema que a gente vai falar hoje, é a procrastinação. Ela não pode estar dentro de construção de projetos. Ela não pode estar dentro de construção de família. Ela não pode estar inserida dentro da construção do maior projeto que é a nossa vida. O maior projeto da nossa vida é a nossa vida. E a procrastinação, ela é uma ladra que sequestra os sonhos, que sequestra a nossa fé, que é a imagem que a gente cria, que são os nossos projetos. É isso aí. Alâncio, assim como eu, você é profissional do desenvolvimento humano, né? Então, eu comecei no desenvolvimento humano quando eu estava passando por uma crise. Se você estiver passando por uma crise, agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela sua crise, pelo problema que você está passando. Foi em 2016, final de 2016, eu estava passando por uma crise muito grande, existencial na minha vida, cheio de bloqueios emocionais, cheio de traumas emocionais. Isso estava afetando meu relacionamento. Dani estava grávida do Júnior, e aí eu pensei: do jeito que eu estou, esse empreendimento vai dar errado, que é o casamento, vai dar ruim. E aí eu fiz um curso que foi um divisor de águas da minha vida. E ali eu ressignifiquei muita coisa, escrevi uma carta para mim mesmo. De um ano depois, 90% daquilo que eu tinha escrevido na carta aconteceu. E foi a partir daí que eu comecei o desenvolvimento pessoal na minha vida. E antes de começar essa live, eu estava com uma pessoa aqui, e ela começou a dar um testemunho, que inclusive eu vou falar mais sobre o nosso projeto, que a Rafa faz parte também. Em Orgulho. 2016, em 2016 para 2017, eu pensei: eu não posso deixar isso só comigo, eu preciso compartilhar isso para outras pessoas. Foi quando aconteceu um despertar do desenvolvimento humano e pessoal na minha vida, que aquilo mudou totalmente o destino da minha vida, mudou totalmente o propósito da minha vida. Foi quando eu decidi transferir isso para as outras pessoas. O desenvolvimento humano, ele é algo assim transformador. E por quê? Só leva a mensagem de transformação humana quem teve transformação, quem passou por uma transformação. E isso não é só em uma área, porque a transformação,
o desenvolvimento humano, ele não transforma só uma área da sua vida, ele se transforma de dentro para fora. E isso vai se desenvolvendo para todas as outras áreas. E aí, então, eu fui desenvolvendo, fui fazendo vários cursos, cheguei até estudar com o Anthony Robbins, fiz um presencial com ele, fui fazendo várias formações, e aí ensaiei algumas vezes, e aí sempre fugia disso, sempre fugi dessas questões, fiz alguns projetos, iniciei alguns projetos, mas aí falei, não, não quero saber disso, mas é um tipo de coisa que faz parte do propósito da existência humana, que é transformar o outro, contribuir na vida do outro, gerar valor na vida do outro. Então, Eu aquilo quero que eu pontuar aprendi, umas coisas. aquilo que Posso eu aprendi, rapidinho? pode, claro. Eu fiquei emocionada quando você falou que você era ambulante, você profetizou um sonho, que só transforma quem é transformado, que é sobre a fé, que a procrastinação não nos deixa chegar lá. Eu só queria, eu gosto sempre de fazer esse apanhado de coisas, porque eu sei que as pessoas que estão sempre comigo, né, acompanhando o meu trabalho, elas reforçam isso. Então, vocês estão prestando atenção no que ele está dizendo? Ele veio de baixo, ele não desistiu, ele não desanimou, ele sonhou, que eu falo para vocês, tem uns sonhos, ele almejou, ele teve fé. Ele teve problemas, todo mundo tem problemas, é o que eu falo para vocês todos os dias, todo mundo tem problemas. Ele teve, né, uma crise existencial, e aí ele está se desenvolvendo, e ele vai continuar falando aqui, não vou interromper novamente, mas só para enfatizar as dificuldades passadas até chegar aqui, né? Isso aí. Prossiga, por favor. Então, e uma coisa que eu não parei desde então, não foi eu assim, foi o que mudou realmente, foi levando a minha vida para o próximo nível, foi não ter parado de aprender. E isso é o que faz toda a diferença. Informação é algo totalmente diferente de aprender. Informação você tem na internet, isso virou commodity de hoje. Você abre o YouTube, você tem toda a informação. O próprio Elon Musk disse que 80% das informações do mundo está na internet. Então, se você quiser aprender qualquer coisa, você digita no Google, você encontra. Você vai no YouTube, você encontra. Mas pegar essa informação e organizar e aplicar na vida é o que faz toda a diferença. Para isso, você não consegue fazer isso sozinho. Você precisa ter alguém com você. Precisa ter um mentor para te acompanhar nisso. E foi a partir daí que eu comecei a organizar aquilo que estava na minha cabeça, de aprendizado, de conhecimento que mudou minha vida como empresário, como pai de família, como um filho, como um irmão, como marido, como pai, como um ser humano na sociedade, como um filho de Deus nesse mundo. Foi a partir daí que Deus despertou esse interesse em mim, porque isso a gente busca e Deus vai colocando os propósitos na vida da gente, de levar isso para a sociedade, de organizar isso, juntar pessoas com o mesmo propósito, com o mesmo ideal e começarmos a entregar isso na sociedade, começar a entregar isso na sociedade. Então é aí que partiu esse projeto do desenvolvimento pessoal, de criar programas, treinamentos, mentorias para ajudar pessoas a transformarem a sua vida. E esse é um dos meus projetos, além do mercado imobiliário e além de um outro que está dentro do projeto de desenvolvimento humano, que é um produto, um nutrópico que eu desenvolvi, porque eu estudei neurociências, comportamental, estudei um pouquinho como funciona a mente humana, e sei que às vezes falta componentes no cérebro humano para fazer com que o ser humano potencialize as sinapses neurais, mas aí é um assunto que é mais profundo. Tá bom? Então, vamos lá, Rafa. Seja bem-vindo e eu vou entrar no nosso tema agora. Então, obrigado por você ter aceito, tá? Primeiro de tudo. E é um prazer. Não parar de aprender. Anotei já essa frase, é o que eu falo para vocês, porque o conhecimento não se torne vazio, né? Nós precisamos de mentores, nós precisamos de caminhar e nunca parar de aprender. Hoje o nosso tema é procrastinação.
Se eu falar para você, Alâncio, define para mim, vai, o que que é uma procrastinação para você? Todo mundo fala que a procrastinação é adiar aquilo que precisa ser feito, né? Todo mundo já ouviu falar essa frase aí. Mas procrastinação é o seu corpo, tem uma definição um pouquinho diferente. Procrastinação, anota isso, procrastinação é o seu corpo roubando a sua alma. Roubando a sua alma. A sua alma quer o quê? Nós passamos por algumas fases quando nascemos, a nossa jornada. Muita gente entra, quando perde um ente querido, entra no luto, certo? Sofre por conta disso. Mas quando a gente entende que a morte faz parte da vida, vira uma chave na mente da gente, certo? Então nós passamos por algumas fases. A gente nasce, e se você for parar para pensar, Rafa, você passou por várias fases, e essas fases passou por ciclos, geralmente por ciclos de 7 anos. Então, do 0 aos 7 anos, você passa por um ciclo. Aos 7 anos, você deixa de ser criança, você começa a ter entendimento das coisas. Você começa a entender o que é certo e o que é errado, princípios e valores. Seu pai fala o que pode, o que não pode, você entende, sabe o que é. Você começa a falar, começa a organizar as falas. E eu gosto muito da tradição judaico-cristã, que é um ensinamento milenar que traz orientação para o presente. Então, as escrituras sagradas, eu não falo isso, não fico espalhando isso para ninguém, mas eu também sou formado em teologia. Eu fiz curso superior em teologia. O próprio termo não faz muito sentido, né? Porque você estudar Deus é algo impossível. Você estuda os fenômenos acerca da divindade, que é Deus. Então, você observa os fenômenos. E eu observando o fenômeno que é o livro, que é a Bíblia, o livro mais lido e mais vendido do mundo, eu comecei a organizar. Muitos religiosos, muita gente frequenta a igreja hoje em dia. Tem centenas de religiões, milhares de religiões. E aí, o que todo líder da religião fala? O que você precisa fazer? Falem para mim. Vamos interagir um pouco aqui. O que o líder das religiões dizem que você deve fazer? Em relação à procrastinação? Não, em relação ao desenvolvimento espiritual. Fala para mim. Orar, buscar, ler a Bíblia. Isso mesmo. Orar, buscar, ler a Bíblia. E a igreja. E a igreja, ok. Mas só ler por ler resolve? Não, até porque a Bíblia não é fácil de interpretar, né? Primeiro de assunto, eu pelo menos eu não acho. Muito bem. Aí que está o grande segredo. Você buscar a Bíblia, buscar o entendimento da Bíblia e tirar chaves de lá. É isso que faz toda a diferença em buscar, estudar algo. E eu dei uma saída, uma linkada aqui, saí de dentro do assunto, entre aspas, para voltar, mas a ladra do corpo, a ladra da nossa alma, que é o corpo, está sempre dizendo para quê? Para que você fique no lugar. E a alma, que é a instrução sagrada de Deus, que está na Bíblia, onde você tira a chave, diz para você o quê? Crescer, desenvolver. Sim. Lá em Gênesis capítulo 1. Siga, avance, continue, coloque seus talentos. O que Deus disse para Adão? Crescei e multiplicar, enchei a terra, dominai sobre todas as coisas. O que Deus disse para Abraão? Sai da tua casa, do meio da tua parentela, vai para a terra. O que Jesus fala sobre semear, plantar, que a árvore que não dá fruto tem que fazer o que com ela? Seca, queimada e lançada aos homens. Então, procrastinação é o quê? Procrastinação é o teu corpo roubando a tua alma. O corpo quer o quê? Eu nunca tinha escutado esse conceito, hein? Alguém já tinha escutado esse conceito aqui, gente? Procrastinação é o seu corpo roubando a sua alma.
Porque a alma, Rafa, ela nasceu para crescer, ela nasceu para expandir. E quando o seu corpo ele não está preparado, não está alinhado com a sua mente e alinhado com a sua alma, o que o corpo faz? Ele quer ficar parado, estagnado, Poupar energia. poupar energia. Porque quando você lança projetos novos da sua mente, tira esse projeto novo para sua mente, fé, imagem criada, criei um sonho, começo a fortalecer a minha fé, criei um projeto. E aí eu preciso fazer o quê? A lei da atração, ficar deitado em casa, pensando que Nossa, vai materializar? Não. ai. Eu preciso colocar energia. Só que o meu corpo, ele quer ficar parado. Vou falar agora que eu estava colhendo ali um testemunho de uma amiga, e aí o marido chegou, e aí eu só quero agora descansar. Maratonar no Netflix. Esse é o normal para a maioria das pessoas. Porque quando você quer transicionar, construir algo novo, você precisa colocar energia nova, precisa colocar um esforço extra. Então, existem algumas leis universais. Uma delas é a perpétua transmutação. Anota isso se você o que, quiser. que seria isso? Tudo está em transição. Tudo está em movimento. Se você fecha a sua casa e viaja por 5 anos, quando você voltar, a sua casa está toda destruída, toda destroçada, cheia de poeira. Os móveis estão deteriorando, mofo está comendo, cupim está comendo, a traça está corroendo. Assim é o seu corpo, é a nossa mente. Se a nossa mente ela fica parada, o tempo começa a corroer. O mundo Eu começa a preciso mudar. fazer uma provocação. Peraí. Tem alguém aí com a mente sendo corroída? Isso é muito sério, tá, gente? A gente ri assim, mas é só uma provocação que eu quero fazer para você que está procrastinando. Esse exemplo dele foi perfeito. Você fica paradinho aí sem usar o que você tem para usar, para você ver o que vai acontecer com você. Outra Não é lei, verdade? outra lei. Hum. Vibração. Ambiente transforma. Concorda? Ambiente concorda? Sim. Ambiente é poder? Você começa a sentar, se relacionar com gente que gosta de falar mal da vida dos outros. Daqui a pouco você está começando a falar Você mal está da vida dos outros. falando também. E aí libera um outro hábito, que é falar mal da vida do outro e invejar o outro. Quando você para de falar mal da vida do outro, você para de invejar o outro também. Ou vice-versa, para de invejar e para de falar mal da vida do outro. Porque quem fala mal do outro é porque às vezes sente inveja do outro. E o grande desafio do ser humano o grande desafio do desenvolvimento, eu comecei a mudar minha vida quando eu comecei a admirar as pessoas melhores do que eu. A Sim. profetizar sobre a minha vida em ser parecido com ele. Não ter inveja dele, mas admirar o que ele conquistou e ser parecido com ele, o que ele tem. Às vezes eu vou Modelar, né, o que a gente chama, né? A pessoa me inspira e aí o que eu preciso desenvolver que ela já tem para chegar onde ela chegou, não invejá-la, né? Querer ser ela, sim sendo eu, né? querer o que ela tem. Você pode querer ser parecido com ela, mas querer o que ela tem jamais. Isso é inveja. Isso corrói e isso começa a desenvolver um outro hábito que é falar do mal do outro. E a neurociência explica isso. É muito desafiador você falar mal das pessoas que você inveja e você querer o mal dela. E quando ela se dá bem, você fica triste. Acredita nisso? Você fica triste com a vitória do outro. O ser É humano porque ele é você terrível, não ele é entendeu mau. nada, né? O ser humano ele é mau.
Só que aí entra o desenvolvimento espiritual. Isso é maldade do ser humano, a maldade está nele. Eu só consigo me libertar disso quando eu elimino um negócio chamado ego, egocentrismo. E começo a permitir que Egocentro. Deus trabalhe dentro do meu coração. Vocês estão Beleza, Rafa. entendendo, gente, o que ele está dizendo? Alguém quer perguntar alguma coisa? Porque você viu que o papo aqui hoje é complexo, hein? Vocês estão com papel aí, caneta para anotar algumas coisas, insights? Estão juntos aqui no conteúdo? Pode prosseguir. Você falou de duas leis. Duas leis. Uma outra lei. Falei que a vibração, né? Tudo está vibrando. Então, eu falei sobre o ambiente. Ambientes, eles vibram. Tem um livro muito legal, sugiro que você leia, Rafa. Força versus Poder. Ele fala o quê? Que Anotar. cada sentimento do ser humano, ele está em uma escala de vibração. Ah, eu conheço a escala. A escala de vibração. Então, quando você está em um nível de pessoas, um nível saudável, você está vibrando em amor, em compaixão, altruísmo. E quando você entra num grupo de pessoas que falam mal, inveja, aí você desce o nível, você começa a vibrar num nível lá embaixo. Isso começa a atrair coisas ruins para a sua vida, desgraça, atraso. Então, vibração muda-se mudando ambiente, andando com pessoas melhores do que você. Tá bom, só duas Perfeito, leis, né? perfeito. Então, veja bem. Por que você acha? Tem mais alguma lei que você quer falar? Vou falar de mais uma só, que é a lei da semeadura, do plantar e do Ah, colher, ok. ok? Falar da quarta lei também, que é da gestação. Tá? A lei da Tá. semeadura. Todo mundo sabe que Jesus tem uma parábola muito interessante, que o semeador saiu para semear. Uma semente caiu na beira do caminho, ok? Outra semente caiu entre as pedras, outra semente caiu entre espinhos, outra semente caiu em terra fértil. O semeador saiu para semear, ok? Então, o que aconteceu? Qual das sementes que germinaram? Qual das sementes que germinaram? Qual que vocês acham que germinou? Em qual ambiente? Ah, na terra boa. Na terra fértil. E o que é a terra? Nosso coração, somos nós, nossa mente. Nós somos a terra. Então, se o nosso coração não está receptivo para absorver, para receber coisas boas, e é rochoso, está cheio de espinhos, mas ao contrário, é receptivo, é terra boa, o que vai acontecer? A semente ela vai entrar, vai germinar, vai passar por um processo de gestação e vai começar a dar frutos. Dar frutos aonde? Para quem? Dar fruto no meu próximo e, naturalmente, vai dar frutos na minha vida também. Mas quem que consegue fazer isso? Do mesmo tempo que nós somos quem está semeando, somos aqueles também que está colhendo. O tempo inteiro nós estamos num ciclo de receber e de plantar. De receber e de plantar. A pergunta é, o procrastinador faz esse tipo de coisa? Não faz. Partindo Não do semeia, pressuposto, não partindo, colhe. partindo do pressuposto de que a procrastinação é a ladra da alma, quem não está em movimento, perpétua transmutação, quem não está em movimento não consegue plantar. E não, não acontece a gestação e não acontece a colheita dos frutos. E isso aqui tudo é muito metafórico que a gente está falando. A gente está falando de todas as áreas da vida. A gente está falando de negócio,
A gente está falando de emoções, a gente está falando aqui de relacionamento de casal, a gente está falando aqui de relacionamento com filho, criação de filho, a gente está falando de relacionamento aqui social, a gente está falando aqui sobre aprendizado, eterno aprendizado, relação com E aí os você me faz pais. pensar numa coisa que eu falo sempre para as minhas clientes, né? E é sempre aqui nos meus stories. Fica todo mundo esperando a pílula mágica. O dia que alguém vai bater na porta e vai dar aquela solução. Além da... O dia que eu vou Uhum. dormir pobre e vou acordar rica. O dia que eu vou dormir magra e gorda e acordar magra. O dia que o meu casamento vai dormir acabando e vai acordar no outro dia bom. Fica todo mundo esperando a Não pílula. vai acontecer, né? Não vai acontecer. Não, assim, Você acha? milagre, olha só, milagre. Jesus Eu ia falar. não fez milagres, certo? Milagres acontecem hoje em dia? Acontece. Mas qual que era o princípio para Jesus fazer milagres? A ação, a busca. Pedro lançou a rede, a mulher com hemorragia foi até Jesus, né? Então tinha uma ação, né? Tinha uma abertura para que aquilo acontecesse. Exatamente. O que queres que eu te faça? Jesus perguntava. Que queres que eu O te que queres faça? que eu te faça? Que eu ande. Aí o que ele faz? O que ele fala? O que ele responde antes de fazer o milagre? A tua fé te curou. O que é fé? Fora também, tá? Imagem criada. Ele se imaginava andando. E Jesus vai lá e opera o milagre. Então, parte de ação, parte de visualização, parte de pedir a coisa certa. E não De um desejo, de um, né? desejo com muito desejo de que aquilo se tornasse verdade. E ali está quem fazia o milagre. E Deus sempre vai usar pessoas, sempre vai usar pessoas para fazer milagre. Sempre, sempre vai usar pessoas para fazer milagre. Porque eu sempre falo esse exemplo, sabe? Ele disse para Pedro: lança novamente a rede. Pedro já tinha lançado, né? Então, às vezes, a gente faz uma vez, que é até uma pergunta da caixinha, porque eu começo, mas eu paro. Eu não consigo dar continuidade aos meus projetos, né? E aí eu quero te perguntar, por que as pessoas procrastinam? O que você acha que tem por trás disso? Então, primeiro vamos diferenciar procrastinação, aí tem a preguiça e tem as distrações. Vamos partir da definição da procrastinação como o que eu adio hoje que eu deveria ter feito. E vamos partir também do pressuposto lá, da definição de que é a ladra da minha alma, o meu corpo é a ladra da minha alma, ok? Então, o que a alma deseja? A alma deseja expansão. E o corpo quer o quê? Ficar parado. Por que o corpo quer ficar parado? Porque Opa, às vezes preguiça? o desejo não é suficiente para romper os limites do corpo. É física. Sim, o dia do basta não chegou, né? Não é suficiente. Às vezes, a zona de conforto é muito mais prazerosa do que aquilo que eu visualizo na minha frente, no meu futuro. E aí tem que fazer esforço demais. E aí o que eu faço? Eu abandono. Não é nem a questão de procrastinação, é abandonar mesmo, é desistir. Por quê? O estímulo, o desejo, a fé, ela não está sendo suficiente.
Aí, esse é um ponto. Não é O seu forte o porquê suficiente. tem que ser maior, né? Esse é um ponto, tá? Esse é um ponto. O porquê tem que ser mais forte. O propósito ele tem que ser mais forte do que qualquer outra proposta. Anota essa frase que ela é forte. O propósito ele tem que ser mais forte do que qualquer outra proposta. Seja ela de propostas mesmo, de emprego, de ficar em casa, de ficar no sofá, ficar no Netflix, ficar na cama até mais tarde. Enfim, o propósito, o que eu desejo tem que ser muito mais forte. Um outro motivo pelo qual as pessoas procrastinam: falta de energia, falta de estímulo cerebral. Às vezes falta componentes cerebrais para as pessoas se moverem, falta energia. Pergunto para você, que está aqui na live, qual foi a última vez que você fez um exame para medir as vitaminas, vitamina C, vitamina D, vitamina B12, B6, ou seja, o ferro do seu corpo. Se a vitamina B12, você não tem energia para nada. Vitamina D, sua energia vai lá embaixo. E aí entra outros componentes que vai influenciar nos neurotransmissores, que é a dopamina. Se você está com baixa energia, seu corpo não vai levar mensagem suficiente para o seu cérebro e não vai liberar dopamina, ou seja, sentir prazer. O que a dopamina é? Um hormônio do prazer, que vai te dar prazer no futuro. Agora, se você não tem energia suficiente, como que você vai construir isso? Como que você vai alimentar isso? Não tem como você alimentar algo se o seu corpo não corresponde, sabe? Por isso que precisa estar alinhado o corpo, a mente e o espírito. Outro fator, preso no passado, preso em traumas do passado. Quem não resolve problemas do passado vive com baixa de energia no presente. Quem vive com ansiedade demais, fica sofrendo por coisas do futuro, fica queimando o combustível do presente. E aí, o que vai acontecer? Não tem energia. O motor não vai. Às vezes você tem um motor forte, mas não tem o combustível. Você tem um sonho maravilhoso, lindo, fantástico. Lindo, maravilhoso para você, para sua família, para os seus. Mas não tem o combustível para fazer esse motor girar. Tem um motor de 6 cavalos, mas não tem uma gota de combustível para fazer esse monstro andar. Então não adianta. Você precisa estar com o corpo forte. Esse espírito forte não habita em corpo fraco. Anota que essa também é boa. Essa eu gostei mesmo. Pera, espírito forte. Não habita em corpo fraco. Eu quero saber se alguém já identificou aí o motivo de procrastinar. Se alguém já aí, ó, já caiu alguma ficha aí. O que eu estou procrastinando? É falta de energia? É falta de fé? É falta de um porquê? Você já identificou alguma coisa? Então vamos lá. Bem Dentro da verdade isso. procrastinação existe. Vamos lá, vamos ser bem andragógico aqui, tá? Não é pedagógico não, tá? Não sei se vocês sabem, mas pedagógico é a arte de ensinar crianças. É o método de ensino de crianças. Andragógico é o método de ensinar adultos. Vamos ser então andragógicos aqui. Você tem lá a sua vida maravilhosa. Todo mundo já fez aqui o quadro dos sonhos? Sugiro que faça. Legal, ajuda você a construir. Então, imagine que você já tem o quadro dos sonhos, ok? Imagem criada, fé, ok? Motivo forte para construir isso. Aí agora você precisa de quê? Da programação mental para isso. Você precisa ter habilidades e capacidades para poder chegar lá. Você tem um projeto de vida lá na frente, ok? Maravilha. Aí agora você tem o modelo mental. Você precisa construir agora o modelo mental. A gente chama de hard skills e soft skills, ok? O que é o hard skills? É habilidade e capacidade. O que é o soft skills?
é a mentalidade, o mindset. É preciso ter os drives que conecta isso para você construir um modelo mental. Porque você não vai construir hard skills se não mudar o modelo, a plasticidade do seu cérebro. Então você precisa aprender habilidades novas para chegar lá. Você tem um projeto. Mas vamos usar um exemplo. Eu ia usar o financeiro, mas vou usar o corpo aqui. Você quer correr uma maratona, só que você pesa 80 quilos. Seu peso ideal é 60 quilos. Ok? Maravilha. Então, a maratona é 40 quilômetros, certo? Estou falando besteira não, né? 40 quilômetros uma maratona. Beleza. Com 80 quilos, você vai conseguir correr uma maratona? Muito difícil. É difícil, já que o seu peso ideal, vamos imaginar que é 60 quilos. É 60 quilos para você correr a maratona. Só que para você ter um corpo de 60 quilos, você precisa primeiro ter uma mentalidade, um mindset de um atleta. E o segundo, você... E, gente, trabalhar a mentalidade é algo sem fim, né, Alâncio? Meu Deus, trabalhar a mentalidade é algo assim que realmente muda a sua vida, mas é algo de muita atenção, dedicação, né? Realmente você tá ali no diário ali. Eu sei porque eu passo por isso. Eu tô todos os dias trabalhando minha mentalidade. Aí você vai adquirindo mudanças. Você vai precisar agora das habilidades. Você tem a mentalidade, você tem um mindset de um atleta. Agora você precisa o quê? Treinar o seu corpo. Não sei se você sabe, mas correr maratona, ser um atleta, um maratonista, tem técnica. A maneira de pisar é diferente. Eu pedalo, por exemplo, aí tem uma sapatilha especial que trava os seus pés. Então, um bom ciclista que tem uma habilidade de ciclista, ele empurra o pé e puxa, empurra e puxa. Todo esporte existe as suas técnicas, existem as suas habilidades específicas, certo? Então, você construiu lá, aí precisa do mindset, precisa das habilidades, das capacidades. E aí isso vai construindo uma nova mentalidade, uma nova habilidade, vai tornando você, de tanto repetir isso, de tanto repetir processo, de tanto repetir modelo mental, isso vai transformando você em uma nova pessoa. Poderia usar qualquer área aqui, mas estou usando essa para ser didática. Para você ter uma ideia, tão coincidência isso, que hoje eu anotava muitos padrões que eu repito, muitos pensamentos repetitivos, muitas coisas, e eu tomei nota num papel hoje. Por isso que eu estou aqui falando que a mentalidade é algo que realmente você tem que trabalhar, sua liderança pessoal. Isso aí. Porque se você não liderar, você vai ser liderado. E talvez pela sua própria mente. Né? Então, o que a gente está interligando aqui com a procrastinação, é a mente te liderando, né? Ou a zona de conforto ganhando de você, a preguiça ganhando de você, o seu não fazer ganhando de você, ou o seu, né, etc., como ele disse aqui, o seu corpo roubando a sua alma. Então, é importante a gente ter esses insights de que pensamentos que eu sempre tenho, de qual mindset que eu estou desenvolvendo, de como eu sou né? De uma forma real. Como eu sou na realidade, o que eu penso, o que eu sinto, o que eu falo, o que eu vejo. Né? A gente começar a trazer isso à consciência para que as mudanças possam vir a acontecer. Porque é o que o Alâncio disse aqui no início. Todo o conteúdo é muito lindo. E até é muito... traz muitos insights e eu me identifico, uau, é isso daí mesmo, anotei, ó, parabéns, foi muito bom. Mas se eu não detectar isso no meu dia a dia, se eu não começar a levar isso para a minha realidade, eu não tenho mudança nenhuma. Vai acontecer a primeira lei lá que eu falei para vocês, a perpétua transmutação. O mundo vai mudando, ele vai
você vai, ou você está crescendo ou você está morrendo. É um dos dois. Ou você está crescendo, Ai, está isso é ruim, evoluindo, né? ou você está morrendo. Um dos fatores, um outro fator que faz com que as pessoas procrastinam, Rafa, é porque as pessoas esquecem que a vida passa muito rápido. A vida é um sopro. Porque se você contar que você está mais um diazinho perto da morte, você vai correr para fazer, né? Porque misericórdia, A né? vida passa muito, muito rápido. Tem uma história de uma enfermeira que entrevistou, você já deve ter ouvido falar, pessoas nos últimos dias de vida, no leito de morte. A pergunta que ela fazia é do que você se arrepende. E aí as pessoas sempre respondiam, poderia ter passado mais tempo com minha família, poderia ter criado projetos novos, poderia ter viajado mais. Então as pessoas se arrependiam daquilo que elas não fizeram, e não daquilo que elas fizeram, né? Então, assim, enquanto estamos vivos, a nossa alma, ela nos chama para poder criar, mas o nosso corpo, ele chama para ficar parado. E isso é destruidor, isso é frustrante. Às vezes a gente chega, não sustenta uma vida, eu não sei a idade aqui das pessoas, mas depois dos 35 anos, todo mundo se pergunta quem sou eu, por que nasci, para onde vou. Todo mundo se faz essa pergunta. Por que eu E estou aí aqui você e onde falou eu dos estou? 7 anos, né? Eu tô lascada, que eu vou fazer 42. Então vai vir outros 7 anos aí para mim. Um novo ciclo. O ciclo da vida é aprender. Então, eu estava pensando esses dias nesses 7 anos. Inclusive, lá, os judeus, eles têm a ideia de que com 7 anos a pessoa começa a ter ideias acerca da vida, distinguir entre certo, errado, bem e mal. Aos 14 anos, o menino passa por um processo de maioridade, que é a Bar Mitzvah. E aí ele sai, né, da aba da mãe, da aba da saia da mãe, e começa a andar com o pai para aprender sobre negócios, sobre sobre a vida adulta. Inclusive, com os 15 anos, eles se alistam no exército para se tornarem soldados, né, guerrilheiros. Você vai lá, olha lá em Israel agora, está tendo a guerra lá, meninos lá com fuzil na mão de 15 anos. Então, a prova disso é que eles já são adultos com 15 anos de idade. Aos 21 anos de idade, ele já casa, já constitui família. E olha que interessante, nosso córtex frontal, nosso neocórtex, Neocórtex? ele só se forma com 20 anos de idade. Olha que interessante isso, olha só. Só que tem pessoas que envelhecem, mas o cérebro continua o mesmo, porque não jogaram conhecimento para dentro do cérebro. E aí se tornam pessoas velhas, mas pessoas imaturas, que não cresceram, que não desenvolveram. E aí a gente vê E um aí, lá, monte de aí homem, aí a gente vê um tenso. monte de homem, um monte de mulher, crianças infantilizadas em instituições, em relacionamentos. Por quê? Não amadureceram. O cérebro E a gente continua fala muito disso sendo aqui, um Alance. cérebro A de gente 20 fala anos de muito idade. disso. Mas então vamos ao A gente fala segundo muito motivo. disso. Vamos ao segundo aqui, Rafa, para a gente finalizar, porque senão vai Vamos, passar senão o tempo nós aqui. vamos esticar demais. Então, distinguindo aí sobre procrastinação, preguiça e distração, ok? Então, ficou claro os motivos da procrastinação, né? Ok? Uhum. Motivo claro, propósito, tal, construir um mindset, uma mentalidade, um corpo para chegar àquele projeto lá. E o próximo é a preguiça. Preguiça é o quê? A pessoa que está vegetando, está sobrevivendo, passando pela vida. Tudo está bom para ela. Então, Provérbios próprio fala, olhai, vai ter com a formiga preguiçoso, olhe como que ela
ela constrói, como que ela leva e, e mantém a sua casa, leva o mantimento para os dias difíceis, para o inverno. Olhe para ela e observe. E o terceiro é as distrações. Às vezes a pessoa quer muito construir uma vida melhor, tem ali a boa vontade, se esforça mesmo, mas não consegue se livrar das distrações. E, inclusive do celular, da TV, do jornal, do vizinho fofoqueiro, da vizinha fofoqueira, do amigo que fala mal do outro, está sempre querendo denegrir alguém, enfim, distrações. E isso também envolve disciplina, isso também precisa cortar. Decisão vem da raiz de cortar, decidere, que é cortar mesmo pela raiz, é você cortar algo, então você tem que cortar tudo que te distancia da vida que você deseja, inclusive pessoas. Se tem gente que está te distraindo, te distanciando da vida que você deseja, você precisa se distanciar, você precisa cortar relações com ela. E isso não é fácil, é difícil, Eu dói, ia perguntar, bateu em alguém aí? dói, mas tudo tem perda e ganho. Se você quer ganhar uma nova vida, uma boa relação, um novo corpo, uma nova realidade financeira, você precisa decidir cortar as restrições. Certo. É isso. Caminhando para o fim. Então, que dicas que você daria para a gente vencer a procrastinação? Pega uma folha de papel, divide em 3. Espera aí que eu já vou pegar a minha. Vai. A folha de papel divide em 3 colunas. Primeira coluna é rotina. Segunda coluna, projetos. Terceira coluna, tarefas. Tarefa? Tarefas. Tá. Vocês estão acompanhando, gente? Bota um joinha aqui. Sinaliza aqui que vocês estão junto com a gente, porque ele está ensinando uma ferramenta importante aqui, que aí você vai conseguir fazer sozinho depois. Isso é uma mentoria, né? Isso a gente chama de mentoria. Ele está ensinando algo aqui. Então, se você está conseguindo acompanhar, coloca um joinha aqui para a gente entender que você também está entendendo igual a gente. Beleza, Adri? Vamos lá, então o que é rotina? Rotina é aquilo que você faz todos os dias até se tornar um hábito. Até tornar. O que é um hábito? É aquilo que você faz automaticamente sem fazer nenhum esforço. Então, fala para mim que horas que você levanta. Fala aí, digita aqui para mim, por favor. 6:30. Tem mais? Digita aí, o horário que você levanta. 6:30 eu levanto. Vocês levantam que horas? O povo acorda à tarde, ninguém escreve. Ah, 5. Ih, apanhei agora. Jesus. Mirel, você bateu o recorde aí, hein? Acorda 5, maravilha. Ok. Então, olha só, para você criar projetos novos, você precisa de mais tempo, certo? Então, o que você precisa fazer? Acordar mais cedo e colocar dentro da sua rotina algo que vai ajudar a contribuir o projeto, que está ali na outra escala. Então, vamos lá. Mas não pode ser antes de dormir, não? Depende. Depende do ritmo da pessoa. Tem um livro chamado Time. Ora, o nome em inglês é esse, é time. Cada ser humano tem um time. Tem pessoas que É têm um time. por isso que eu tô falando. Tem pessoas que têm um time de criativo. Aí o que diferencia é isso. É criativo de manhã, à tarde ou à noite. Tem pessoas que têm um time para executar tarefas de manhã, de tarde ou de noite.
ok? Então, de manhã, você cria rotinas físicas, mentais e espirituais. É uma Tá. preparação do seu corpo, ok? Então, você pode estudar de manhã, pode criar de manhã, você decide. Mas, basicamente, uma rotina é para te preparar para o seu dia e para construir uma parte do quebra-cabeça do seu projeto, ok? Então, vamos para o próximo. Então, falamos sobre rotinas, projeto. Ok. Qual que é o projeto? O que que você quer fazer? Qual que é a vida dos seus sonhos? O que que você quer realizar? Então, você precisa criar um projeto relacionado a isso. E o que que precisa ter nesse projeto? Dá um exemplo para mim de um projeto. Quem que quer fazer um projeto novo, tem a ideia de construir algo novo? Fala aqui para mim. Compartilha aqui comigo. O que que você quer da vida? O que vocês estão buscando aí de diferente? Ó, eu, por exemplo, de manhã já me organizei. Eu acordo e eu oro e medito 1 hora. Isso aí entra dentro da minha rotina, Certo. certo? Sua rotina. Ok. Tá. Projeto. Você tem algum, Rafa? A Dani colocou aí, ó, escrever um livro. Projeto eu tenho, lançar meu grupo de mentoria semana que vem. Ok. O que que você precisa para lançar esse grupo de mentoria? O que que você precisa? Levantar todas as aulas que eu vou dar, preparar todo o conteúdo, né? Fazer todo o funcionamento do grupo, tem que estar pronto. Tá. Esse é um negócio, certo? É um Sim, projeto, é um empreendimento. é o Então, projeto. o empreendimento, ele precisa de ter áreas distintas. Você vai precisar, para você fazer um projeto bacana, para um nível mais alto, para levar o seu projeto para um nível mais alto. Você já fez uma vez, já? Ou não? Esse projeto, É? esse ano é o último. Tá, Já fiz ok. outras vezes. Ok. Para levar o nível do seu projeto, você precisa de quê? Para um modelo online. É online ou é presencial? É online e ao vivo. Online é ao vivo, ok. Você precisa de quê? Você precisa de uma página de captura, ok? Precisa de um nome para esse Sim, projeto. Você precisa de um nicho específico para esse projeto. Você precisa de um posicionamento para esse projeto. É registrar, de preferência, registrar um domínio para esse projeto. Você precisa de outra coisa. Você precisa de levar o máximo de pessoas possíveis para esse projeto, para elas sim, entenderem a sua mensagem, abraçarem a sua ideia, entender que o seu projeto é algo que vai resolver uma dor, uma dúvida ou um desejo delas, que vai levar a vida delas para um próximo nível. Aí você precisa de quê? veja se. Ah, Estruturar esse pode falar. projeto, criar os módulos para esse projeto. Entendeu? É só um exemplo. Foi claro aqui? Que Um aí exemplo. entra dentro das tarefas. Aí você vai fazer exatamente, você vai fazer as tarefas relacionadas ao projeto que você quer construir. E dentro das tarefas, você pode dividir as tarefas entre urgente, não urgente, importante e não importante. Gente, ó, isso aí é uma baita ajuda para quem sofre de gestão de tempo, tá? Vocês estão anotando isso daí? Isso aí, ó, isso, querendo ou não, é uma aula, ó, urgente, não urgente, importante, não importante. Tem uma ferramenta que a gente usa para gestão de tempo. Olha aí como ele está entregando ouro. Só para sintetizar para minha cliente aqui, para o meu seguidor. Então, você tem uma rotina. O que, que você coloca ali dentro da sua rotina? Você quer criar um projeto, vai para outra linha, qual que é o projeto que você quer criar? E já discrimina as tarefas. Seria isso, Isso Alan? aí. Exatamente. A rotina é uma preparação para o seu dia e para o projeto. Ou seja, você precisa estudar para estruturar qualquer projeto que seja. Então, de manhã você prepara mentalmente, espiritualmente, fisicamente e começa a estudar intelectualmente
para a construção dos projetos. Aí depois você entra para o lado criativo. É o lado instrucional, de instrução, e aí depois você entra para o lado criativo. Você busca informação, busca conhecimento, e aí depois você começa a colocar em prática, começa a criar, começa a construir nas tarefas para esse projeto. É assim que todo mundo constrói projetos e muda de vida. Não conheço outra forma. E assim, E foge da procrastinação. deixa eu te... Corre da procrastinação. E esse projeto é projeto de família, é projeto para o casamento, é projeto... Porque nós temos mania, vê se você concorda comigo, né, Alan? Se a gente separa a vida profissional como se ela fosse muito independente das outras áreas. Uhum. E de verdade não é tanto assim. Né? Na tá verdade, tudo nós somos, muito interligado. nós somos seres sistêmicos, né? Então tá tudo muito interligado. Tudo muito interligado. Então, você tem uma última pergunta que você me passou. É possível ser 100% produtivo? É sim. Por quê? Eu jurava que você ia falar que não. Com certeza é. Porque quando eu estou brincando com meu filho, o que eu estou fazendo? É verdade. Aí você mudou a ótica. Quem disse que eu não estou sendo produtivo quando eu tenho tempo de qualidade com o filho, quando eu estou dando atenção ao marido, né? Quando eu estou parando para orar, quando eu estou fazendo algo por mim, quando eu estou estudando. Às vezes as pessoas erram achando que quando você está sendo produtivo só quando está trabalhando, está ganhando dinheiro, mas não é. Não é. É engano. Perfeito. Porque quando você está na academia, cuidando do seu corpo, você está construindo um corpo mais forte. Quando você está meditando, quando você está orando, você está construindo uma fé, você está sendo produtivo. Você está construindo, está lá criando sinapses neurais, neuroplasticidade neurais, um padrão de um ser humano melhor. Quando você para meditar, você está fazendo mindfulness, você está ali oxigenando seu cérebro, construindo uma gestão das emoções mais forte. Nossa, isso faz uma diferença na minha vida, que eu não saberia dizer para vocês como é importante esse momento de introspecção para mim. O que ele está dizendo, para eu começar o meu dia bem. Faz toda a diferença, Rafa. E olha só, eu sair para jantar com meu cônjuge, eu estou sendo muito produtivo. Eu estou criando laços, eu estou criando intimidade com ele, estou criando intimidade com ela. Estou fazendo a nossa... Adorei, Mirella. Estou fazendo a nossa vida mais feliz. Um ócio criativo, ela colocou. É isso aí, gente. Maravilha. E isso aqui é só um pouquinho do que a gente vai entregar em relação ao que a gente vai entregar, Rafa, eu, você e a Dani, dia 10 de novembro, no X Summit. Já está tudo caminhando, é um projeto e nós estamos dedicando energia para fazer acontecer. Energia, tudo é energia. Eu tenho a honra de participar, tá? Tenho a honra mesmo. Isso é só um pouco do que a gente vai ter o prazer de entregar lá. E eu tenho certeza assim, que é um ponto de partida, não é só mais uma entrega, uma palestra, um evento, mas uma oportunidade das pessoas começarem junto um movimento, construírem um movimento juntas para construir uma vida muito melhor e transformar todas as áreas da vida. Isso, Rafa, mais alguma... Meu amigo, você arrasou. Eu quero deixar aqui se alguém tem alguma pergunta, alguma consideração para falar com ele, senão a gente está partindo para o fim, porque né, ele já trabalhou o dia todo, todos nós. E aí a gente entra aqui dentro da otimização do tempo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode colocar aqui. Alguém quer fazer alguma consideração sobre a live? Eu vi que vocês participaram aqui. Dani, tem que botar esse livro para funcionar, hein? Alan,
ó, muito obrigado por você estar aqui, os ensinamentos de hoje, né? Eu vou só pincelar aqui que um espírito forte não habita um corpo fraco. Nós temos o nunca parar de aprender. O seu corpo rouba a sua alma quando você procrastina. O seu propósito tem que ser sempre mais forte que a sua proposta, não é isso? Foram algumas considerações que eu fiz aqui. Então, obrigado por estar aqui, por ensinar, por ter esse momento de tanto crescimento, de tanta contribuição para todos nós. Tá bom? Obrigada É mesmo. isso. Foi um E prazer, foi Rafa. ótimo ter você. Estamos juntos nessa aí até fazer dar certo. Quero ver sua mentoria aí também, tá? Funcionando Não, aí. vamos lá, vamos lá. E dia 10 de novembro nós estamos lá para palestrar para esse povo lindo aqui. Tamo junto. E a Passa as gente vai divulgar isso inscrições, nas ó. nossas redes. Isso, bota no grupo, compartilha no grupo de vocês. O link da inscrição tá na minha bio, só entrar lá, clicar lá e partir para dentro da, da inscrição e do grupo também. Vamos fazer esse negócio dar certo. Vamos. Beijo, meu amigo. Beijo. Obrigado por Com tudo hoje Deus. aqui, tá? Tamo junto. Tchau, tchau. Abraço. Tchau.